Olá, então, bem-vindos ao curso de processamento de imagens do INPA, com o tema de aprendizagem de máquina para imagens. E na aula de hoje nós vamos discutir sinais e aprendizagem de máquina para esse tipo de dado, né? Que são dados de mídias, né? E a gente vai ver eles como sinais. Então, eu vou dividir a aula em 5 partes, né? A primeira parte nós vamos falar sobre objetos de mídia e sinais, e depois vamos, em seguida, ver como esses sinais são representados, porque no final nós vamos querer usar essa representação nas redes neurais, né? E daí a representação de sinais ela tem alguns pontos importantes que a gente já viu ao longo do curso, né? Modelos de imagem associado a esse tipo de sinal, né? Mas aqui a gente vai começar a especializar um pouquinho mais, né, para chegar no uso disso em redes neurais. Então, a gente vai discutir amostragem e reconstrução, vai revisitar algumas coisas que a gente viu antes no curso, sobre uma nova ótica, e vai falar de compressão de sinais, porque a representação de um sinal por uma rede neural, você pode imaginar que ela, de uma certa maneira, está criando estrutura e comprimindo o sinal numa estrutura que tem algum significado, que a gente depois vai ver isso depois no curso, o que significa, né, essa representação na rede neural e como ela comprime o sinal, né? Voltando assim, o que a gente falou logo no começo do curso, a gente aqui está pensando, né, o sinal aqui é um sinal bruto, que na medida que a gente vai estruturando ele, né, a gente vai entendendo o sinal e, de uma certa maneira, vai tendo uma representação mais compacta, né, porque tem semântica, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar nas redes neurais para sinais, que a gente vai aprender, né, essa representação, né, e aprender essa estrutura e essa semântica, e a gente vai terminar a aula falando de redes neurais para sinais, né? Bem, então, começando com sinais e mídia, né, a primeira coisa a gente vê é o seguinte, que nós estamos interessados, em geral, em objetos de mídia, né? São fotos, áudio, vídeos, né? Cenas 3D, né? E isso é o que é manipulado, né, por uma série de mecanismos, né, de comunicação muito importantes, né, na atualidade. E a gente pode ver esses objetos de mídia como sinais, né? E são sinais de tipos diferentes dependendo do objeto de mídia. Então, por exemplo, nós temos um som, né? É um sinal de áudio, né? Uma foto é uma imagem, né? Um filme a gente pode ver ele como um vídeo, né? E objetos 3D a gente pode ver como superfícies, né? Que estão em cenas 3D, né? E você pode ver a própria cena 3D como um volume, e até certos tipos de imagens, como imagens médicas, a gente pode ver como um volume, né? O ponto todo aqui é que esses sinais, a gente já viu antes no curso, a gente vai representar eles como um objeto de mídia, né, através de uma função. Então, essa função ela tem um domínio e um contradomínio, onde o domínio é o suporte do geométrico, né, do objeto de mídia, né, que vai dar a sua forma, né, e o contradomínio é o espaço de atributos, né, são as características que a gente vai ver no caso da imagem, né, e revelar, né, no caso desses outros objetos, e vai analisar tanto, né, com métodos clássicos quanto com aprendizagem de máquina, né, e entender o sinal dessa maneira é muito importante, né? Então, a gente quer estudar, né, sinais que são dados por uma função que tem o seu suporte e tem os seus atributos, né? E, além disso, é muito importante também ver, né, a natureza desses sinais. E isso está muito relacionado com o suporte do objeto de mídia, o suporte do sinal, com o domínio,
né? E também vai se refletir em que tipo de atributo que a gente vai usar nesse domínio, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, um sinal temporal, quer dizer, então, é uma função que está variando ao longo do tempo, né? O exemplo típico disso é um sinal de áudio. E a gente tem sinais que estão no domínio espacial, né? Estão no espaço. Então, uma imagem, um volume, uma curva, uma superfície, todos eles o domínio tem uma geometria, né, espacial, né, que, dependendo do tipo de sinal, né, uma imagem, o domínio o plano, né, ou um retângulo que está no plano, né? Ou você pode imaginar um objeto de mídia que está dentro de um outro espaço. Então, uma curva que está no plano, quer dizer, seria um círculo numa imagem, também tem um domínio espacial, mas é um objeto que tem uma geometria que está inserida numa geometria maior que é o espaço-ambiente, né? Então, esses casos são os casos que a gente vai tratar. A gente vai se concentrar aqui principalmente em imagens, né? E pensando também, né, em sinais que juntam, né, o domínio temporal com o domínio espacial. Então, você pode imaginar que um domínio é um produto do espaço e do tempo, né? Um caso disso é um vídeo ou uma animação, né, onde uma dimensão está associada com o domínio espacial e a outra dimensão é a variação temporal. Então, um exemplo típico aqui por exemplo, uma partícula que é um objeto de mídia espacial, né, de dimensão zero, né, um ponto, né, e esse objeto está no plano, né, então é um objeto espacial que está dentro de um outro espaço, que é o plano R2 aqui, né, e essa partícula é animada e ela pode se deslocar, né, e então você tem a geometria, né, espacial, né, que é esse plano aqui, e você tem a trajetória da partícula ao longo do tempo. Mas se você considera o tempo como uma outra dimensão, você vai ver que essa partícula ela segue uma curva aqui, né? Então, é muito interessante você poder estudar os objetos dessa forma conjunta, né? E isso, no nosso caso, é interessante para o caso de vídeos, né? Mas aqui, como eu falei, a gente vai concentrar principalmente em imagens, né? E mais para frente no curso, talvez a gente fale um pouquinho sobre vídeos e outros tipos de objetos de mídia, né? Então, agora, pode falar. Alguém queria fazer uma pergunta? Bom, vou continuar, então. Bem, então, agora eu queria passar para a parte de representação de sinais, e a gente vai, em muitos dos casos, dar exemplo de um sinal unidimensional, quer dizer, uma função escalar, né? Mas pensando sempre que a gente está interessado em imagens e outros exemplos, a gente vai falar, na verdade, de imagens mesmo, né? Quer dizer, um objeto que o suporte geométrico é um retângulo no plano euclidiano e a função de atributos é algum valor, né, ligado com aspectos visuais, como uma distribuição espectral, uma cor, ou outra coisa assim. Eu pediria para todo mundo desligar o microfone, que eu estou ouvindo um barulhinho de fundo aqui, e agradeceria se todo mundo desligar o microfone. Bem, continuando, então, né, a gente já viu isso no curso, né, a maneira efetiva de representar sinais é através do que a gente chamou de uma representação, né, uma teoria de representação, e isso está dentro daquela ideia que a gente discutiu logo no começo do curso, que é o paradigma dos 4 universos, né, que você tem um sinal, que é um objeto que está no mundo real, né, e tem um aspecto físico, né? E aí você tem um modelo matemático desse sinal e você vai ter uma representação desse sinal. Então, em geral, o modelo matemático é um modelo contínuo dessa função, né, que é o objeto de mídia, e a representação é uma representação discreta, né, que vai ter uma implementação depois
né, computacional. E aí, essa maneira de representar o sinal, pegando essa dualidade aqui de reconstrução e representação, né, a gente viu isso, nós temos um operador de representação e um operador de reconstrução, e se isso for feito de uma maneira correta, né, dentro de certas condições, nós temos uma maneira de trabalhar com contínuo e discreto sem ter nenhuma perda. Em alguns casos, a gente pode ter alguma perda, e a gente já falou um pouco sobre isso antes no curso. Então, a ideia é que esse operador de representação ele vai representar o sinal, não, essa função, baseado em elementos, né? E a representação vai ser uma combinação linear desses elementos, né? Que vai ser dado por os coeficientes da combinação linear. E a reconstrução é exatamente pegar esses elementos e aplicar nesses elementos, e vai ter uma função contínua aqui que é representada por esses elementos discretos, né? E aí tem várias maneiras de você ter essa representação, né? Então, são esquemas diferentes de representação. Aqui no curso a gente falou muito de representação por bases, né, e por quadros, né, por frames, né? Então, a representação por bases é um conjunto de elementos que é ortonormal e completo em algum espaço de funções, né? E, por ser ortonormal e completo, é uma representação única, né? Aqueles coeficientes, dado uma função, vão ser os únicos coeficientes daquela representação. Já a representação por quadros é uma coleção de elementos que não é linearmente independente, então você tem opções ali de como criar a representação. Então, uma representação que não é única e é redundante, pode ser explorada de você ter representações adaptadas a certas finalidades, né? E, finalmente, nós temos os dicionários, que é um conjunto de átomos mais gerais e é super completo e é adaptado. Então, nesse sentido, os dicionários são dependentes dos dados. E a representação por bases e por frames, elas são independentes dos dados. E aqui só uma observação, né? Quando a gente vai trabalhar com redes neurais, a gente vai estar, em geral, trabalhando com dicionários, mas que tem uma inspiração na matemática da representação por bases e frames, e a gente vai falar muito disso na aula de hoje. Então, continuando, né, a outra coisa que a gente quer ver na representação é o domínio da representação, né? Nota que isso é um pouco diferente do que a gente falou antes, né, em termos de tipos de sinais e naturezas de sinais, né? E aqui, quando eu falo de domínio espacial, eu posso estar falando de domínio espacial ou temporal, né, que é a mesma coisa, intercambiável, né? Então, o ponto é assim, que a gente tem domínios de representação, e a gente já viu isso bastante, né, quando falou de teoria de Fourier e modelos matemáticos e bases associados às bases clássicas, né, que a gente analisou, pegando exatamente essa coisa de localização, espaço-frequência, ou tempo-frequência, e escala-detalhe, né? Então, o ponto todo é que esses domínios nós temos uma certa dualidade aqui, né, que você tem o domínio espacial e o domínio de frequências, e os coeficientes da representação em cada um desses domínios, eles dizem coisas diferentes, né? Então, os coeficientes espaciais vão dizer, né, sobre os atributos, né, diretamente no suporte ali, né, espacial ou temporal daquela função, né? Já os coeficientes no domínio da frequência, eles vão refletir as variações da função no sentido global, né? Com as frequências que tem, né, naquela função, né? E para completar essa dualidade espaço-frequência, nós temos a dualidade que é escala-detalhe, né, onde a gente tem uma coisa que aqui nota que a representação, os domínios de representação, se você tem uma função de dimensão 1, né, você pode ver ela no domínio espacial
ou no domínio espectral, né, o domínio de frequência, né, e essa transformação, né, que seria a transformada de Fourier, né, ela é um isomorfismo, né, e não está mudando a dimensionalidade da função, né? Mas, quando a gente passa para a representação em escala e detalhe, né, a gente, na verdade, vai olhar esse sinal, essa função, né, em escalas diferentes, né, que estão associadas a você colocar ou tirar detalhes, né, dessa função. Então, nesse sentido, se você tem uma função original aqui, né, numa certa escala, você pode ir diminuindo a escala e você tem um contínuo aqui. Então, você está passando de uma representação aqui que ela é de dimensão 1 para uma representação em multiescala que tem dimensão 2, né? E se você analisa esse par que você pode usar, né, de uma maneira casada, né, escala e detalhe, aí você tem os detalhes que também é uma outra representação de dimensão 2, e isso aí está associado com o wavelets que a gente viu no curso anteriormente, né? E, ao mesmo tempo, tem uma maneira de discretizar isso, e aqui a gente tem, né, uma representação muito boa, né, no caso, a representação de wavelets, né, que a gente viu que é bem intuitiva, e isso a gente vai ver que está muito ligado, né, à estrutura das redes neurais de convolução, que a gente vai falar mais adiante. Então, para lidar com essas representações e criar esses operadores de representação, né, nós temos esse problema que eu falei, que é representação e reconstrução, né, ou, num certo sentido, amostragem e reconstrução. A gente pode ver a representação como um tipo de amostragem, né? E aí você tem técnicas diferentes de amostragem, e o que a gente estudou no curso até agora foi a parte clássica de amostragem, né? Então, a amostragem regular, né? E isso corresponde ao processamento de sinais clássico, né? Onde a gente usa a teoria de Fourier básica, né? E corresponde aos teoremas, né, de Shannon, que a gente viu, né, no curso anteriormente. Eu vou voltar a recapitular isso e eu queria explorar aqui um pouco, né, o contexto de amostragem irregular, que corresponde à teoria de processamento de sinais probabilística, porque isso tem uma relação muito forte com redes neurais, e eu gostaria também de fazer uma relação entre o contexto regular e o irregular para a amostragem e relacionar isso com o problema de perda, né, quando a amostragem não é feita da maneira correta, né, e artefatos que podem surgir, que é o problema de aliasing, né? E o anti-aliasing seria você não ter essa perda. Então, eu vou fazer uma comparação, né, de como isso acontece no contexto regular e no contexto irregular. Bem, então, recapitulando, né, no contexto regular, a teoria clássica diz que você vai fazer amostragem regular e uniforme, e a gente tem o teorema de Shannon para validar esses modelos e como a gente relaciona o modelo matemático. A gente vai ver que no modelo de Shannon a gente tem bases duais, né, que conseguem, quando as condições são obedecidas, né, essencialmente a amostragem está dentro, né, da taxa de Nyquist, a reconstrução é perfeita, né, teoricamente. Então, como a gente viu, a amostragem uniforme com a reconstrução, essencialmente, nós temos a estrutura de amostragem, né, ou um trem de impulsos aqui, né, que a gente pode imaginar que são funções delta de Dirac, né, que estão posicionadas de maneira regular e uniforme, né, ao longo do domínio, e você vai, quando faz a convolução, né, o produto interno de cada uma dessas deltas de Dirac com cada uma com a função como um todo, você vai essencialmente se corresponde a amostrar avaliando a função naqueles pontos amostrais,
né? E, segundo o teorema de Shannon, né, quer dizer, você pode reconstruir a função exatamente fazendo uma combinação linear, né, dessas amostras, né, com elementos, né, de uma base dual apropriada. E isso vai dar exatamente essa base, uma base de interpolação, que dá uma reconstrução perfeita, né, do nosso sinal. E isso, né, segundo o teorema de Shannon, essa reconstrução perfeita ocorre quando essa função ela supõe-se que é uma função de banda limitada, né? E aqui, né, nós estamos imaginando que a transformada de Fourier dessa função ela vai ser zero fora de uma certa banda que é K aqui, né? E aí você tem uma maneira de criar esse trem de impulsos, né? A estrutura de amostragem, com um certo espaçamento e avaliar a função nesses pontos, e a reconstrução vai ser dada pelo dual, que seria a função sinc, né? A seno de x sobre x, né? E isso, como eu falei, corresponde a uma base biortonormal, né? Então, representação aqui dada por uma base biortonormal para a representação deltas de Dirac e para a reconstrução, é uma função de interpolação seno de x sobre x, e isso é uma teoria clássica de processamento de sinais, muito rica, que eu estou dando uma interpretação mais moderna, né, do teorema de Shannon, e isso a gente já viu ao longo do curso, só estou recapitulando aqui. E queria agora passar para o contexto irregular, que está associado com a amostragem estocástica. E aí o que vai acontecer é que a gente vai ter a filtragem junto com a reconstrução, né? Porque a gente pode usar a mesma teoria, mas não pode se valer da regularidade da amostragem, que tem a ver exatamente com quando você tem, né, a representação no domínio espectral, né? Você tem exponenciais complexas, que são senoides, cossenoides, né? Que tem exatamente uma frequência onde as coisas são regulares, né? Quando você coloca o contexto estocástico, você usa a mesma teoria de Fourier, mas você tem que colocar a probabilidade aí no contexto, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você, em vez de ter um trem de impulsos, né, que regularmente e uniformemente espaçados, você vai ter um trem de impulsos que é irregular, mas tem uma certa uniformidade. E essa uniformidade dá para caracterizar probabilisticamente quais são as características dela, né, em termos do como elas aparecem no domínio espectral, né? Então, você tem vários padrões de amostragem, isso é muito usado, né, tanto na impressão de sinais quanto em computação gráfica, né, e isso aí está associado com métodos de reconstrução, onde você vai, em vez de fazer a reconstrução daquela maneira que a gente viu, né, que é uma coisa de matemática determinística, que a gente vai usar a matemática probabilística, que você vai coletar amostras, né, e aí você está associando isso com um processo estocástico, e o que você vai obter é o valor esperado, né, dessa distribuição, né? E essa amostragem ela é importante para a eficiência de como as coisas vão funcionar. Então, aqui tem dois padrões 2D de amostragem, né? Esse aqui é um padrão totalmente randômico e esse aqui é um padrão de disco de Poisson. E você analisando as características dos padrões, vão ver que tem características diferentes que dão qualidades diferentes no processo de amostragem e reconstrução. Então, a gente tem um teorema que é o que seria o equivalente ao teorema de Shannon para esse caso, né, de amostragem estocástica, né, de amostragem regular, né? E aqui o que é interessante ver aqui que, na verdade, a reconstrução do sinal ela vai ser dada por uma média ponderada desses valores amostrais. Esse teorema parece ser bastante complicado, mas ele, no fundo, não é, né? Isso aqui foi a maneira mais simples que eu consegui de simplificar, e eu não quero entrar em muitos detalhes para não gastar muito tempo da aula, porque tem muito material, mas, essencialmente, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: a gente está supondo
né, que o nosso sinal, né, é um processo estocástico, e aqui a gente está dizendo que ele é invariante por translação, e isso aí é a caracterização que a gente já viu no curso, né, que quando você tem, por exemplo, a base de Fourier, né, por séries de Fourier, você está supondo que aquelas funções, né, que você pode representar na base de Fourier, né, elas são funções periódicas, né? Então, aqui o shift invariant significa que é um processo estocástico que, como se fosse uma função periódica, né? Então, você consegue analisar as propriedades no sentido, né, de estatística, né? Localmente, né, dentro dessa vizinhança aqui, que seria, no caso, a repetição ali do sinal, né? E aí você está supondo também que você tem esse gerador, né, que esse gerador psi aqui, ele vai ser o gerador de um espaço de distribuições, né, esse espaço V2, né, com certas propriedades, assim como a gente analisou certas propriedades das bases lá, né? Então, você vai ter um gerador que vai gerar esse espaço, né? E aí, se ele obedece a essas condições aqui, né, de regularidade, etc., né, de decaimento, coisas assim, né, você consegue achar um conjunto amostral para esse espaço, né? Ou seja, pontos amostrais XJ, né? De maneira que você associa isso com um núcleo de reprodução, né? E aí você tem isso aqui, quer dizer, que você consegue representar o sinal como uma média ponderada, né, do valor nesses pontos amostrais com você tem que calcular esses coeficientes aqui, né, os coeficientes ômega aqui, né? Isso aqui corresponde a você aplicar esse núcleo aqui, né, que é o gerador desse espaço, né? E, essencialmente, a reconstrução ela pode ser vista no contexto que a gente viu de amostragem de reconstrução com bases, frames e dicionários também, né? Só que tem esse twist aí probabilístico, né? Então, aqui, né, essa parte aqui de cima ela está associada, né, a você usar o núcleo diretamente na função, né, e reconstruir com o núcleo, né? Então, você vê como se tivesse bases duais aqui, só que no sentido probabilístico, e isso é exatamente, a gente vai voltar a falar isso, associar isso com redes neurais mais no futuro, né? Um negócio que é importante ver aqui é que quando você tem esse padrão de amostragem que é irregular, a gente tem uma coisa diferente que se olhar o espectro da amostragem irregular uniforme, né? Normalmente você tem isso aqui, quer dizer, você tem muito ruído, muito baixo de alta frequência, e esse ponto aqui, diretamente aqui, isso aqui eu estou representando o espectro, a transformada de Fourier, a magnitude e a fase aqui, né? Então, a fase é totalmente irregular, né? E aqui, a magnitude, você tem esse valor aqui que vai ser para reproduzir o sinal, mas você tem esses ruídos, né? E esse ruído, normalmente, você tira com uma filtragem adaptativa, né? Porque quando você, na verdade, está calculando esse valor esperado aí no sentido probabilístico, isso corresponde, né, esses somatórios aqui, no fundo, vão estar associados com integração de Monte Carlo, né? Então, em vez de você fazer, né, um produto interno, né, com uma integral, né, determinística, né, uma convolução, você, na verdade, aqui você vai fazer, né, uma integração de Monte Carlo, né, e exatamente por causa disso que as características do padrão amostral, né, melhoram esse valor esperado, né? E, além disso, né, quer dizer, você pode fazer, né, para eliminar esse ruído aqui, dependendo de certas características, né,
usar essa filtragem adaptativa, né, onde aqui você vê que o ruído está sendo eliminado, quer dizer, então, é o efeito de um filtro adaptativo, né, que o sinal aqui era um ruído mesmo, né, então o ruído está assim, enfatizado, e aqui você tem filtros de tamanhos diferentes, né, 2, 4, 6 e 8, e você vê que você perde o ruído, ele vai menos desaparecendo, e isso aí vocês vão ver que tem a ver com a questão de lidar com também escala, com detalhe, com frequência, etc., né? E aí, então, agora eu queria mostrar como isso se relaciona com a reconstrução, né? Porque a gente viu a maneira de amostrar e a gente implicitamente está falando de reconstrução. Mas agora eu queria entrar, né, em relacionar a reconstrução com os elementos da reconstrução, né, e as bases. Então, você tem dois métodos de reconstrução. Você tem esse método, que é o método que está associado com a amostragem regular, né, clássica, e você tem o método de reconstrução que está associado com a amostragem estocástica, que foi essa última parte que eu mostrei. Então, no caso, né, do regular, né, nós temos a reconstrução por bases, ou por frames, ou por dicionários, onde você, estou dando aqui o exemplo da reconstrução por bases ortogonais, né, que você tem o produto interno com os elementos da base, e como a base é ortonormal, você reconstrói, né, como somatório desse produto interno, né, que é o valor da representação, né, a combinação direto com os mesmos elementos da base, né? Então, a representação é exatamente o valor desse produto interno, e no caso que a gente viu do teorema de Shannon, né, a base é uma base dual, né? Então, aqui não é ortonormal, né, é bi-ortonormal. Então, aqui, né, dentro aqui do produto interno, você teria, né, as deltas de Dirac, né? E aqui, fora do produto interno para reconstrução, você teria a função sinc, né? Então, nesse caso, você tem isso, quer dizer, a amostragem pontual corresponde simplesmente a avaliar a função, né, em pontos amostrais espaçados, né, regularmente, né? E isso aí é o que é usado para amostragem uniforme, né? Já no caso da amostragem irregular, né, o que acontece é aquilo, a gente ali, quando eu falei, a gente viu que a gente vai ter um núcleo, né, que é o núcleo que vai associado com a função que vai gerar o espaço, né? Então, você vai, na verdade, o que você quer fazer é calcular um valor esperado, né, que você vai estimar uma função, né, que depende desses pesos aqui, né, ômega, né, a partir dos valores, né, em algum conjunto de dados, né? Então, no fundo, o que você quer, quer dizer, para cada ponto, né, você vai ter o valor da função, né, e você tem esse núcleo, e isso aí a gente pode chamar também, às vezes, de função de bases radiais e tal, né? E você quer calcular pesos que eles seriam ótimos no sentido de uma reconstrução de mínimos quadrados, né? Você quer minimizar essa função, esse funcional aqui, né? Que é exatamente o valor da função real com o valor estimado naquele ponto, dado por essa reconstrução. E a gente vai ver que isso é exatamente o que é feito numa rede neural, né? Isso aqui, como eu falei também, né, é uma coisa que é adaptada, né, e apropriada para a amostragem não uniforme, né, nesse contexto. E a gente vai relacionar isso no final da aula com redes neurais. Então, visto essa parte de amostragem e reconstrução, e pensando nesses teoremas, né, onde a gente está ligando as características de teoria de representação e amostragem de reconstrução do domínio espacial ou temporal com o domínio da frequência, né? Agora, é interessante a gente ver que problemas podem surgir, né, quando esses teoremas não são satisfeitos, né? E aí isso essa análise
que é usada o termo em inglês aliasing, né? Aliasing onde a ideia de aliasing é que alias, né? Que a ideia é que você está olhando os problemas de reconstrução, dado, né, uma certa amostragem, no domínio da frequência, e o aliasing significa que algumas frequências se manifestam como outras frequências que não são as corretas, e isso introduz artefatos no sinal, né? Então, queria começar aqui, quer dizer, a gente fazer um estudo desse problema de aliasing nesse esquema de amostragem de reconstrução, olhando primeiro no domínio da frequência, depois no domínio espacial, e depois comparando as duas coisas e entender quais são assim, as diferenças entre você trabalhar com o caso regular e o caso irregular em relação ao aliasing, né? Então, se a gente for olhar, fazer essa análise de aliasing no domínio da frequência, a gente vai ver que, para a amostragem uniforme, o que acontece é como a gente tem, né, aquele trem de impulsos que vai gerar amostras espaçadas uniformemente, né, o espectro delas também vai ser, né, um conjunto de amostras espaçadas uniformemente no domínio espectral, né? Só que tem essa relação inversa, né? Uma relação de reciprocidade do domínio espacial com o domínio de frequência, né? Que vai ser se você está espaçando aqui de delta, né? Num domínio, o espaçamento no outro domínio vai ser 1 sobre delta, né? E você fazer a amostragem, né, significa exatamente multiplicar o sinal, né, pelos padrões de amostragem, né, ou, equivalentemente, fazer, né, o produto interno com essas deltas de Dirac, né? E aí, isso no domínio da frequência significa que você vai colocar uma cópia do espectro em cada uma desses pontos, né? Então, aqui você vê aqui que você tem, né, essa função, que é uma função contínua, né? Aqui você tem, né, os pontos amostrais, né? Então, aqui você está vendo a função contínua aqui, né? Que são os valores em cada um desses pontos, né? Você tem os pontos amostrais, e quando você faz isso e joga no domínio da frequência, você vai replicar o espectro, né? Separado de 1 sobre o delta, aqui. Você tem cópias, né, do espectro, né? E aí, quando você faz a reconstrução, o que significa fazer, no caso do domínio espacial, a interpolação com a função sinc, que está aqui, a transformada de Fourier da função sinc é a função caixa. Então, aqui, né, a convolução vai significar uma multiplicação aqui no domínio da frequência, que também é outra dualidade. Então, quando você faz essa multiplicação aqui, que corresponderia à interpolação aqui, você vai jogar fora, né, essas outras cópias do sinal, e se a amostragem é correta, as frequências vão estar todas dentro dessa caixinha aqui, né? Aqui dá para entender o que acontece com eles, porque aqui você tem um sinal que é diferente desse aqui, né? Que ele está oscilando aqui muito pouco e aqui oscila muito, muito alto. Então, aqui você tem frequências muito baixas, aqui tem frequências muito altas. Então, num certo ponto aqui, você chega no limite de Nyquist, onde a grade de amostragem que foi usada aqui, ela é insuficiente, né? E aí vai gerar esse defeito, esse artefato, que é o aliasing. Então, você vê que aqui é como se tivesse frequências mais baixas, né? Aparecendo aqui em lugares diferentes que não deveriam aparecer, né? Já no caso da amostragem não uniforme, né, amostragem estocástica, o que acontece é aquilo que eu tinha falado, quer dizer, as amostras, né, correspondentes à amostragem estocástica, né, elas vão todas ter um espectro diferente, né, e isso vai implicar que, quando você olha no domínio da frequência, você tem
uma única impulso ali, mais um ruído, né? Um broadband, né? Um ruído de banda, né? É que eu mostrei lá. Então, quando você faz a amostragem do sinal dessa maneira, né? Se você tiver um aliasing, né? Quando você passa, né? Da taxa de Nyquist, né? Você vai ter ruído. Então, você vê aqui embaixo, nesse mesmo caso, né? Quer dizer, que você amostrou o sinal aqui, né? Quando você passa para o domínio... esse sinal aqui não é o mesmo daqui, vocês desculpem, mas assim, é uma questão de ilustração. Esse sinal está fazendo assim, é mostrado nesses pontos, vocês veem que eles são irregulares, né? E quando você passa para o domínio espectral, o que você tem, né? Você pega aqui, né? O espectro do sinal aqui, e aqui você não vai ter vazamento de frequências, você vai ter, né, um ruído, esse ruído de banda aqui, que você pode filtrar, né? E isso aqui é uma coisa que é um artefato que não é coerente, né? E para a nossa percepção, ele não é um artefato tão grave, quer dizer, porque aqui a gente está vendo uma coisa que não tem no sinal, aqui a gente está vendo um ruído que é uma coisa, vamos dizer assim, neutra, né? Então, para entender bem isso aqui, eu peguei uma coisa bem simples para a gente ver o que acontece no domínio da frequência quando você está dentro da taxa de Nyquist e fora da taxa de Nyquist para o caso regular e para o caso estocástico, né? Então, aqui a gente está, na verdade, pegando, olhando no domínio da frequência, a gente não está olhando o domínio espacial aqui, né? E você tem um sinal original que, na verdade, ele simplesmente, né, é uma senoide, né, que, com uma única frequência, né, que ela pode estar abaixo do limite de Nyquist ou acima do limite de Nyquist. Então, aqui, né, a frequência é essa frequência aqui, que ela está... a gente está olhando ela positiva e negativamente, mas é a mesma frequência, né? E aí, quando você faz a amostragem dela aqui, você vê que você está pegando essas cópias aqui, né, que esse aqui é a grade de amostragem, né, que aqui a grade de amostragem, quando você transforma ela para o domínio da frequência, ela vai ter esse espaçamento aqui, né? E aí, quando você vai amostrar, né, você vai fazer cópias desse espectro em cada uma desses spikes aqui, né? Então, você tem isso aqui está repetido aqui, 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 né? E se você pega, né, o filtro de reconstrução, né, ou seja, o sync, né, para fazer a reconstrução, você vai multiplicar por isso aqui. Quando você multiplica, vai ficar aqui dentro, né, só o espectro original, então essa reconstrução é perfeita, né? Só que se você tem uma frequência alta aqui, está vendo essa frequência aqui, né? Essa frequência ela está fora do limite de Nyquist, né? E ela é incompatível com essa grade de amostragem. Então, quando você pega e faz a amostragem e vê no domínio da frequência, né, o que vai acontecer é que essas frequências aqui, né, você tem uma que está aqui, a outra cópia está aqui, uma que está aqui, a outra cópia está aqui, então elas estão misturadas, né? E aí, na hora que você faz a filtragem, né, você, na realidade, vai ter frequências aparecendo aqui que não tinham no sinal. Aqui só tem uma frequência, aqui tem duas frequências, né? E isso é exatamente o aliasing, né? Duas frequências baixas se manifestando como uma única frequência alta, né? Já se a gente for ver, no caso de amostragem regular, né, amostragem estocástica, quando o sinal está dentro, né, do limite de Nyquist, né, o que você vai ter aqui, né, em vez do trem de amostragem aqui, né, tá repetido, você tem um único spike aqui e você tem, né, esse broadband noise que vem aqui mais para cá, né? E aí, quando você faz, né, a multiplicação do sinal por isso aqui, quer dizer, o que vai acontecer é que isso aqui vai, né, assim, esses dentes aqui, na hora que superpor, vai dar essa escadinha, né?
e você está repetindo o sinal aqui, né, quer dizer, o espectro do sinal nos lugares corretos, e quando você filtrar, né, que seria aquela parte do filtro que pode ser adaptativo, você vai reconstruir o sinal perfeitamente do mesmo jeito que aqui, né? Mas se você estiver fora do limite de Nyquist, o que acontece? Aí aqui, nota que quando você faz essa amostragem, quando você olha no domínio da frequência, aquelas frequências elas foram puxadas aqui para fora e o que fica aqui dentro é um ruído de banda aqui, tá vendo? E aí, quando você faz a filtragem, o que você vai ter é puro ruído, né, que a gente viu exatamente aqui nesse caso, que é essa parte aqui. Então, aqui, esse lado, né, da esquerda, né, da amostragem estocástica, seria essa parte aqui. O lado da direita é esse lado aqui onde tem ruído, né? Então, está bem claro o que é, né? E isso, em termos de imagem, né, no sinal, né, no domínio espacial, vocês vão ver qual é a diferença e como fica uma coisa que, no caso do aliasing, ele é um artefato que incomoda muito mais, porque confunde o que é o conteúdo do sinal, né? Então, aqui, a gente está olhando no domínio espacial, e esse sinal aqui é um pente, né? Quer dizer, assim, é como se fosse uma senoide, né, de uma resolução bem alta, né? E aí, aqui a gente está usando uma grade regular, e aqui a gente está usando uma amostra por pixel e aqui 16 amostras por pixel. Isso aqui seria o equivalente a você filtrar depois de reconstruir, né? E isso não tem jeito, você vai sempre ter, né, algum tipo de aliasing, e aí você vê aqui, né, como essas frequências mais baixas aparecem aqui, né? Isso aqui, na verdade, deveria ser uma série de barrinhas, assim, uma colada do lado da outra, né? Como se fosse, né, uma cerca, né, daquelas, né, uma grade, né, certinha, assim, de barrinhas verticais, né? Já no caso da amostragem estocástica, né, aí aqui você está com uma grade que é irregular, e aqui você tem uma única amostra por pixel, e você vê como tem muito ruído, né? Aqui você tem 16 amostras por pixel, e aí você, na verdade, é como se você estivesse olhando de longe aquela grade, né? E aí você vê as coisas muito próximas umas das outras, né? E não tem nenhuma coisa que assim, você consegue, ao filtrar esse noise, ter o ruído, ele aparece como um artefato que não é muito perturbador, né? Então, essa é a grande diferença, né? E uma coisa que é interessante é que quando você está usando, né, a rede neurais, né, de uma certa maneira, mesmo que você faça a amostragem regular, né, nas redes de coordenadas, né, você vai estar usando funcionais parecidos com aquela amostragem, né, e reconstrução no contexto probabilístico, estocástica que a gente viu, né? A gente vai ver isso bem no finalzinho da aula. Bom, então agora eu vou fazer uma pequena pausa para eu poder respirar um pouco e entrar numa parte que é complementar a isso, que é muito importante, que é exatamente a parte de compressão. E aqui eu vou dar um outro viés, porque isso é uma área assim, muito importante da matemática. Na verdade, e é uma coisa recente, né? E eu poderia até dar um curso inteiro só sobre isso, né? Mas, de fato, a gente deu lá no INPA um curso sobre compressive sensing, no verão de alguns anos atrás, né? Mas eu queria dar para vocês uma noção de como o compressive sensing se relaciona com essa teoria clássica de sinais da amostragem de reconstrução e como isso pode se relacionar com redes neurais, né? Então, a ideia aqui toda é que, na verdade, a gente não vai estar fazendo amostragem e reconstrução, a gente vai estar fazendo o que é chamado aqui de measurements, né? Quer dizer, que são medidas, né, no sentido de medidas que podem ser comprimidas, né? E a gente vai continuar usando a amostragem pontual, só que
a gente não vai fazer a amostragem simplesmente avaliando, né, a função, né, em certos pontos e depois reconstruindo de alguma maneira. A gente, na realidade, vai fazer essa amostragem e usar umas funções de teste, né, que são funções de medida, né, que vão fazer com que a gente possa, na verdade, fazer poucas medidas e conseguir reconstruir o sinal perfeitamente. Então, qual é o truque disso aí? Né? Quer dizer, na verdade, o truque é que você vai imaginar que esse sinal pode ser comprimido. Tá? Então, isso que eu vou tentar explicar aqui, né? E é tudo no contexto probabilístico. Né? Então, a gente vai imaginar que a amostragem aqui é a amostragem, né, clássica, né? Usando uma base de Shannon, que pode ser até uma base regular aqui. Então, aqui seria a amostragem de Shannon, e você tem um sinal, né, que está representado corretamente, né, nessa base, né, e o tamanho dele, né, quer dizer, é o número de elementos lá da grade de amostragem, é N. Né? O que a gente quer fazer a gente quer ter medidas diferentes, né, desse sinal, né, usando, né, essas funções de medida aqui, φ, né, só que essas funções, na verdade, elas assim, são funções completas, né? Você pode até pensar no caso contínuo ou usando essa representação da amostragem, né? Mas o número de elementos aqui dessas funções de teste, né? Esse n, ele é muito menor do que o número de elementos que seria necessário para a representação de Shannon, né? E isso aqui é assim, o sensoriamento compressível, né? Que você usa essas funções de teste. Então, a ideia é isso, quer dizer, você tem aqui esse sinal original que tem N coeficientes, muitos, né? E aí você tem essa matriz de medidas, né, amostrais, que corresponde às funções de teste, que essencialmente o que você vai fazer aqui, pegando, né, a visão de álgebra linear, é como se fosse um produto interno, né? Quer dizer, uma multiplicação dessa linha aqui por esse vetor coluna, né, vai dar um coeficiente aqui. Aí, dessa segunda linha, para esse vetor coluna, vai dar o outro coeficiente. Então, isso aqui é como se fosse cada elemento desse aqui é um produto interno, né, dessa função aqui, né, φ, né, com esse vetor x, que é exatamente isso aqui. E o número de elementos aqui é muito menor do que o número de elementos aqui. Então, significa que a gente conseguiu fazer um sensoriamento comprimindo o sinal. Né? Então, como é que isso é feito? Qual é o truque? Né? O truque é o seguinte, é que você, na realidade, vai assumir que esse sinal é esparso em algum domínio. Né? Então, a gente está assumindo o seguinte, que aqui, né, você tem, né, esse domínio aqui, psi, né, que o sinal é esparso. O que significa dizer que o sinal é esparso? É que nesse domínio aqui, ele tem a maioria dos coeficientes da representação é igual a zero. Né? Então, você vê que se eu imaginar que eu aqui estou imaginando o seguinte, eu estou multiplicando, né, esse psi aqui com o x, né, e isso aqui vai dar, né, um S que tem pouquíssimos coeficientes diferentes de zero, a maioria deles são iguais a zero. Então, significa que esse sinal é esparso. Né? Só que o que eu tenho aqui, né, depois, o resultado, quer dizer, eu quero sensoriar um sinal qualquer, né, e ter uma coisa esparsa. Então, eu tenho que pegar e transformar ele, né, para esse domínio compatível com o sinal que não está no domínio esparso. Então, é como se eu tivesse uma outra base. Quer dizer, aqui eu tenho uma base que seria a base de Shannon, né, representando esse sinal. Não é com essa representação, seria exatamente com essa anterior aqui que eu mostrei, né, com essa aqui. Né? Aí aqui, quando eu faço a multiplicação com isso aqui, né, quer dizer, eu vou ter isso aqui, e aí eu conseguiria, né, usando essa base φ aqui, né, simplesmente fazer a multiplicação e ter isso aqui. Então, essas funções de teste, elas estão nessa matriz aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é que se você tem um sinal que ele é esparso num certo domínio
e você tem duas bases que são descorrelacionadas, né, no sentido probabilístico, né, você pode usar essa combinação para calcular essa matriz de teste usando otimização, né? Então, esse é o que a gente está dizendo aí. Você vai fazer medidas esparsas, né? E essas medidas esparsas vão ser exatamente usando essa matriz, que é o produto dessas duas transformações, né? Só que assim, a gente precisa, né, para calcular essa matriz, né, ter assim, os coeficientes desse psi aqui, né, que a gente não sabe, né? E exatamente isso é o que é feito, né? Tem toda a teoria e a matemática do Compressive Sensing, que é o seguinte: tudo está ligado com otimização. A gente quer, né, de uma certa maneira, descobrir, né, nessa base aqui, que a gente sabe que é descorrelacionada, e aí já vou dizer assim, você tem vários tipos de base que você pode usar, mas um exemplo clássico disso é você ter a base de Shannon e a base de Fourier, que foi o que a gente viu no curso anteriormente, né? Então, de uma certa maneira, a gente está ligando o domínio espacial com o domínio espectral e a gente está assumindo que o sinal ele é esparso no domínio espectral, né? Mas você pode pegar uma base que são outros tipos de função, né? Pseudo-wavelets, funções ruído e tal, né? Que também vão ser descorrelacionadas e daria a mesma coisa, mas é mais fácil de analisar pensando, né, e até pelo contexto aqui do curso, que a gente viu no curso até agora, imaginando que essa base, né, que é onde o sinal está representado, é a base de Shannon, e essa base aqui seria uma base de Fourier, só que a gente não sabe os coeficientes, né, que vão gerar as funções de medida corretas para ter uma reconstrução usando essa compressibilidade do sinal, né? Então, para fazer isso, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer otimizar esse sistema aqui, porque nota que a gente tem um sistema aqui que é um vetor multiplicado por uma matriz que a gente não conhece, né? Que vai dar esse resultado. Então, a gente tem, né, a gente quer que essa representação aqui tenha o menor número de elementos possível. Então, quando a gente for otimizar, a gente vai querer minimizar a norma desse vetor, né? Mas aí tem essa questão, qual é a norma certa, né? No sentido de ter a maior compressibilidade, né? É o vetor de tamanho mínimo com o maior número de zeros, né? O que a gente usaria seria a norma L0, né? Então, o problema aqui, né, que a gente quer resolver a gente quer minimizar, né, aqueles valores S ali, né, que é exatamente a multiplicação, né, do sinal, né, com aquela matriz, né, sujeito a que a reconstrução aqui pela outra matriz seja o valor real do sinal, né, e usando, né, minimizar a norma DCS, né, que significa que tem um maior número de elementos igual a zero, né? E isso aí exatamente corresponde a usar a norma L0, né? Só que a norma L0, em termos de otimização, ela é intratável, né? Assim, não assim, você não consegue ter métodos bons de otimização para calcular a norma L0, né? E normalmente o que se usa, né, quando você quer fazer minimização, que é a mais fácil, né, é usar a norma L2, né? Então, a norma L2 corresponde a isso aqui, né? E aqui, nota que quando você faz isso, imaginando aqui que assim, você poderia ter, né, dois coeficientes aqui, né? Isso aqui, se a gente tem um sinal, né? E quando você tem a representação, né, e a compressibilidade dela, a representação seriam dois valores aqui, né, diferentes de zero. Esse aqui é associado com esse eixo, esse é associado com esse eixo, né? Se eu usar a norma L2, eu vou ter um valor aqui que não tem nada a ver com os resultados aqui e não vai representar o sinal bem, né?
E os matemáticos estudando, né, esse problema, né, e casos concretos ligados com imagens médicas e outros, né, descobriram que se você usar a norma L1, né, que é essa norma aqui, né, você fazendo essa minimização, você vai ter exatamente, quer dizer, o valor correto aqui, que é, na verdade, o menor número de elementos que você poderia ter, e você calcula isso, né, de maneira relativamente eficiente, né, usando programação linear, né, e tem uma reconstrução perfeita, né? Então, e aí como é que isso liga, né, com o sensoriamento e reconstrução, né? O problema é esse aqui, né? Quer dizer, você tem, né, a aquisição é você fazer, né, você tem aquilo que eu falei, a multiplicação desse vetor com essa matriz para dar esse resultado, né? E você quer que a reconstrução sejam esses valores aqui, que são os valores que você está efetivamente amostrando, né? Minimizando a norma desse vetor aqui, né? E com isso você quer calcular, né, os coeficientes dessa matriz aqui com o vetor transformado, esse S-til, né? E aí você vai usando, né, a reconstrução aqui. Nota que aqui, para a reconstrução, né, eu estou usando a norma L2, quer dizer, é a diferença do sinal real, né, para essa multiplicação, né, a gente quer que seja assim, mais perto do real, né? Então a diferença aqui na norma L2 vai ser a menor possível, né? Eu sei que foi um resumo muito rápido, né, mas a ideia toda, né, que isso dá um algoritmo bastante efetivo, né, em que você consegue exatamente colocar esse problema aqui de reconstrução junto com a aquisição, que está associado com esse teorema aqui, né, que o teorema diz que se você tem um sinal, né, que é S esparso, né, e você usa a base de Fourier, né, que é descorrelacionada, né, com a base de Shannon, né, e você seleciona esses N coeficientes de Fourier de maneira randômica, né, para fazer aquela matriz inicial para depois calcular a otimização, né, você consegue reconstruir o sinal, né, minimizando a norma L1, né, e aqui você relaciona, né, o número de elementos, né, compressíveis, né, que você diz que ela é S esparsa. Então, S esparsa, se você tem N elementos, você vai poder comprimir para uma coisa que vai ser S vezes log de N, né? E aí você vai ter um sinal bastante comprimido com poucos coeficientes diferentes de zero, né? Isso aí, mais para frente no curso, a gente vai ver como isso pode ligar com a possibilidade das redes neurais fazerem compressão, né? Isso é uma coisa que foi muito pouco explorada até hoje, né? A maioria dos cursos que falam sobre redes neurais coordenadas não usam isso, usam algumas coisas que eu vou falar mais para o final da aula. Bem, então agora entrando para a parte final da aula, eu queria falar de redes neurais para sinais, aplicar tudo isso que a gente viu até agora na aula para redes neurais, né? Então, assim, a gente viu que um sinal, a gente pode pensar ele como uma função, né? Então, a gente vai ter uma especificação funcional do sinal que a gente vai passar para a rede neural. E aqui eu estou dizendo que a gente pode ter dois tipos de especificação do sinal. Um que é a especificação explícita, e nota que aqui eu estou supondo, né, que eu tenho conhecimento de alguma grade de amostragem, então esse sinal aqui é uma função, né, f, né, e tem valores y, né? Então aqui, né, não quis usar x, estou usando t, então você tem pontos amostrais t, né, ti, né, e tem o valor y, né, yi em cada um desses pontos amostrais. Então, se eu quiser dar essa representação discreta, né, eu só dou o valor das amostras, eu não preciso dar os valores de t. E isso é a representação explícita desse sinal.
A representação implícita é um pouco diferente, porque eu, na realidade, dou pares, eu dou, né, o valor do ponto T1 com o Y1, né, que é avaliar a função no T1, e assim por diante. Então, nota que isso aqui, cada uma dessas maneiras, a explícita e a implícita, elas, assim, aqui a gente precisa, para assim, assumir que você conhece a grade de amostragem, e a grade de amostragem ela uniforme, é regular, igualmente espaçada, né? Aqui você pode tanto usar pontos igualmente espaçados como não igualmente espaçados, porque você está passando, né, o valor amostral da onde você está amostrando, né? E aí a gente entra no caso de poder usar aquela parte ali de amostragem estocástica, né? E isso liga diretamente com arquiteturas de redes neurais, porque as redes neurais baseadas em dados, elas usam essa representação explícita. E exemplos dessas redes neurais baseadas em dados são as redes de convolução, né, redes de grafos, né, redes de pontos, né, que você simplesmente passa os dados, né, você não passa o dado com o valor amostral, né? E as redes de coordenadas, né, elas estão associadas com essa representação implícita, né, onde você passa o ponto amostral e o valor da amostra, né? E isso é típico para as redes NLP, né, Multilayer Perceptron, redes totalmente conectadas, né? Isso a gente vai ver mais para assim, a última parte do curso, né? Então, para ilustrar isso, né, assim, botar claramente, né, o que eu estou falando de uma rede neural de dados, né, tipicamente, por exemplo, uma rede de convolução, que a gente já viu aqui, vai ver com mais detalhe nas próximas aulas, onde você tem uma imagem, você pode imaginar que a imagem está associada com essa matriz, né, os valores A e J, que estão todos igualmente espaçados, né, nesse domínio bidimensional, né, U e V, né, ou X e Y, né? E aí isso aqui é a entrada da rede, e aí você vai ter operadores de convolução que vão calcular filtros, né, que são elementos daquele dicionário que a gente viu, né, e vão ter representações com características, né, diferentes, e aí nota que aqui a gente pode usar também espaço de escala, né, quer dizer, porque você faz a convolução, a gente viu isso naquela parte de Geometric Deep Learning, né? Então você tem, aprende esses filtros, né, e quando você aprende, isso significa que as features, usando aqueles filtros, né, são resultado da representação que vai revelar coisas da função com estruturação diferente, e à medida que a gente vai andando numa rede neural de convolução profunda, né, a gente pode ir mudando a escala, né, e aí vai tendo essas estruturas de um nível semântico mais alto, né? Então, uma representação onde, no final, você extrai, né, características aqui de nível muito alto que você pode usar para diversas tarefas, né? E, tipicamente, né, quer dizer, você vai usar para classificação e segmentação, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? E o problema, então, na realidade, dado um conjunto de dados, você aprender uma dessas tarefas, que é classificação, segmentação ou uma outra qualquer, que pode ser até também uma coisa generativa, gerar, né, uma nova imagem. Agora, nota que esse dataset aqui, na realidade, é um conjunto grande de imagens. Então, cada A desses aqui é uma imagem inteira, e aí você vai analisar as características comuns dessas imagens e vai poder dizer, essa imagem é de um gato, essa é de um cachorro, né? Você vai aprender essas coisas, o que são as características de um gato e de um cachorro numa imagem e poder fazer classificação, né? Então, isso são as redes de dados, que é a primeira parte que a gente vai estudar na sequência aqui no curso. Aí você tem as redes de coordenadas, que é exatamente aquilo que eu falei, quer dizer, você tem que fornecer os pontos amostrais aqui, né? Então, você vai dar um valor, né, amostral xi, né, e o valor do sinal, né, naquele ponto xi, né? Então, são esses pares aqui, né? Então, nota que aqui, nesse caso, o que a gente está passando para a rede aprender não assim, características de uma classe de sinais, né? Por exemplo, imagens de gato e cachorro.
né, para poder se diferenciar um de outro. A gente, na realidade, está querendo aprender, né, um sinal, né, um sinal que você pode imaginar ele como um sinal contínuo, que você amostrou ele, né, em pontos amostrais discretos, e ele vai aprender. E essa rede aqui, ela é uma coisa contínua, né? E aí é onde entra aquela parte que eu falei de compressive sensing, né? Porque você pode ter uma rede totalmente conectada, né, que você otimiza, né, para reconstruir o sinal, né, e, ao mesmo tempo, você pode usar para também reconstruir de uma forma mais compacta, se você explorar a estrutura da rede e a maneira de fazer, né? Então, assim, isso é a parte que a gente vai estudar mais para o final do curso. Então, enquanto aqui essas redes de dados são tipicamente para classificação, segmentação, tarefas de análise, aqui essas redes de coordenadas são tipicamente para tarefas de regressão, reconstrução, né, que são tarefas de síntese. Então, tem uma dualidade aqui e, efetivamente, até, quer dizer, para algumas coisas você pode ter arquiteturas que combinam essas duas redes, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, e nem a gente vai explorar isso aqui no curso, né? Então, eu queria agora entrar numa parte teórica que é muito importante, que é a questão da especificação do sinal e a dimensionalidade da rede, da entrada na rede, né? Porque nota que aqui, né, mesmo para uma imagem de baixa resolução, né, eu tenho, né, entrando aqui para cada vez que eu vou fazer uma análise aqui, né, quer dizer, para aprender esse sinal, né, quer dizer, eu tenho aqui n vezes, no caso, imagem quadrada, né, n ao quadrado, mas n vezes n pontos, né? E nota que aqui, cada vez que eu pego uma amostra, eu tenho uma coordenada só se for um sinal 1D. Se eu tiver um sinal 2D como uma imagem, vai ser duas coordenadas, x, y ou uv, né? E tem um valor. Então, a dimensionalidade aqui, né, da rede de dados, né, como a gente está dando o sinal explicitamente, ela é muito alta, porque a gente vai dar muitos pontos na entrada da rede, né, todos de uma vez, né? E isso, como eu falei, você pode imaginar que a representação desse sinal, né, dada diretamente na base de Shannon, né? E se a gente quisesse até reconstruir, né, o sinal usando uma rede de dados, a gente vai ver que isso, a gente vai estudar redes generativas, né? Então, eu posso, na verdade, querer reproduzir esse sinal através de uma rede de dados, e isso vai corresponder a um autocodificador, né? Ou outro tipo de modelo generativo, né? Se eu estou usando, né, uma rede de coordenadas, como eu falei, né, a dimensionalidade aqui, né, vai ser a dimensionalidade do domínio do sinal, né? Pode ser 1D, 2D, 3D, etc., né? E, tipicamente, para imagens, vai ser 2D, ou, se for um vídeo, né, vai ser 3D, né? X, Y e T, né, tempo. E aí, nota que aqui a representação é implícita, e exatamente essas redes são redes de coordenadas que, em geral, são redes totalmente conectadas, né? Multilayer perceptrons, e a gente vai ver isso mais para o final do curso. E aqui eu botei entre parênteses aqui a base de Fourier, porque a base de Fourier ela vai ser associada aqui com o jeito de conseguir manipular, né, o aprendizado de frequências nessas redes, tá? Que é exatamente o que eu vou falar agora, né? Então, o que eu queria falar aqui é exatamente ligar com aquilo que eu falei quando eu falei, né, de amostragem estocástica, né, e falei que você tem um núcleo, né? Eu queria ligar isso com redes neurais. Então, tem todo um estudo teórico de redes neurais que é exatamente o estudo, né, do núcleo neural tangente da rede, né? E isso está associado com você trabalhar a entrada da rede usando esse que é chamado de Fourier Feature Mapping, né? Fazer um mapeamento das features de Fourier, que, se vocês forem pensar,
é muito parecido com aquele esquema do Compressive Sensing, tá? Então, o que é isso, né? É o seguinte, né? Nota que essa equação aqui está muito parecida com aquilo que a gente viu, né, naquele teorema de amostragem estocástica, né? Então, tem todo um estudo de redes neurais que diz que sobre algumas condições, né, essas redes neurais, né, quer dizer, quando eles fazem reconstrução, regressão, né, em geral, isso implica que a rede é totalmente conectada. Você pode imaginar que a rede está fazendo uma regressão de núcleo, né, naquele sentido que a gente viu lá, né? E aí, essencialmente, quer dizer, aqui é um estudo, né, desses artigos todos aqui, né, para redes MLP, né, usando a função de ativação ReLU, né, mas isso serve para outras funções também, né? Esse estudo essencialmente diz que essa equivalência aqui, né, a rede é como se fosse um produto interno mesmo, né? Quer dizer, você tem esse núcleo, que é o núcleo neural tangente, né? Que você faz o produto interno dele, né? Com o sinal, quer dizer, e aí ele vai dar a representação, né? Então, você relaciona isso com aquele esquema de representação no sentido, né, de amostragem de reconstrução estocástica, né? E aí, exatamente, aqui a gente tem um negócio também que é muito importante, é que esse núcleo neural tangente, né, ele, na realidade, a gente vai mostrar que ele é estacionário. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, numa rede de convolução, o operador, né, de convolução ele implica numa estacionalidade, quer dizer, esse núcleo de convolução aqui, ele é estacionário, né, nesse sentido, e quando você usa a rede neural, né, para fazer regressão, né, e a rede, na verdade, ela é como se estivesse fazendo convolução com esse núcleo. E aqui você vê que a gente tem uma coisa que é muito parecida, né, com aquele esquema, né, que eu mostrei, né, que você tem aqui, né, avaliação, né, em certos pontos com deltas de Dirac, né, com pesos, né, e aqui você está fazendo a convolução com esse núcleo, né, que vai dar o resultado da função estimada, né? E aí, o que acontece, né, que isso aqui é uma coisa geral, tá? Mas aí, quando você tem a entrada da rede, ela tem uma dimensionalidade baixa, né? Esse processo, né, ele assim, a ideia é que, assim, que você aprende primeiro as frequências mais baixas e, para aprender as frequências mais altas, você aprende depois. E tem uma relação, né, entre a dimensionalidade dos dados de entrada e o tempo que você demora para aprender as frequências mais altas, né? Então, essencialmente, o que está dizendo que o resultado aqui é que esse núcleo tangente neural, né, ele vai favorecer muitas frequências mais baixas, né? Só que aí, se você fizer isso aqui que a gente está chamando de Fourier Feature Mapping, isso aí vai mudar, né, o núcleo para um núcleo mais apropriado, que vai conseguir aprender e representar frequências mais altas e funções que têm frequências mais altas, né? E isso aí vocês podem também relacionar com o que eu falei, né, do Compressive Sensing, né, que a gente aqui está supondo, né, que a função aqui está avaliada numa delta de Dirac, né, mas aqui, se eu pego a função e esse núcleo está adaptado, né, para fazer incorporar a base de Fourier, né, quer dizer, a gente consegue capturar essas frequências mais altas, né? Então, a técnica essencialmente é isso, quer dizer, você tem a coordenada, que no caso aqui, né, para a imagem seria, né, o valor da posição na imagem, né, um XY, né? E aí você vai pegar isso e vai aplicar esse mapeamento, que essencialmente é pegar, né, no caso, Fourier Features, né? Você vai pegar senos e cossenos aqui, que estão uniformemente distribuídos de maneira aleatória em algum intervalo, né? E criar um vetor que tem uma dimensionalidade maior, né? Então, é como se estivesse fazendo um produto interno do sinal que está na base de Shannon para o sinal projetando num dicionário
aleatório, né, na base de Fourier, né? E aí você vai ter, né, isso que vai entrar na rede totalmente conectada, você vai aumentar a dimensionalidade, mas não só isso, vai ter o controle das frequências, e aí você consegue aprender, né, frequências altas, né? E assim, isso aí, como é uma coisa muito recente, ele tem diversos nomes, né? Então, um primeiro nome foi Positional Encoding, que foi usado com Transformers, né? Aí depois tem esse que é o Fourier Features, que tem diferenças, algumas diferenças entre um esquema e outro, né? E tem a Siren, né? Que na realidade a Siren ela modifica isso, porque na realidade essa parte do Fourier Feature Map é já incorporada na própria rede, né? A gente vai ver isso mais para o final do curso, né? Então é isso. Com isso eu termino a aula e vou parar a gravação aqui, e aí a gente pode conversar.